Esse exercício agora é fantástico. Por quê? Porque nós vamos olhar detalhes. Quem faz esse papel no nosso olho é a mácula, é a nossa visão central. É na mácula que estão concentradas as células, os cones, né? Existem um pouco de bastonetes ali também, mas os cones são as células fotorreceptoras responsáveis pela nossa visão de cores e a nossa visão do mais nítido detalhe. Essa região ela é bem pequenininha, ela fica lá atrás na retina. Se você não sabe onde ela fica, dá uma olhadinha no vídeo que tem no bônus, Conhecendo os seus olhos por dentro. Lá eu explico exatamente onde fica a região da mácula, exatamente nessa região que nós vamos trabalhar, tá bom? É muito importante nós aguçarmos a nossa visão de detalhes. Por que esse exercício é importante? Porque nós não fazemos isso no dia a dia. Por mais que nós usamos muito a nossa visão central, nós usamos a visão central de uma forma muito sem atenção. É tanta informação nesse mundo de hoje que quando a gente pega alguma coisa para ler, a gente não olha o formato da letra, a gente tenta absorver as frases inteiras, né? Quando a gente está no elevador, por exemplo, a gente não olha para o rosto das pessoas, porque ou a gente está no celular, ou a gente está fazendo alguma coisa, ou a gente tem vergonha de fazer isso, né? Porque olhar para o rosto das pessoas é também um pouco uma questão antissocial, onde já se viu, né? E o nosso rosto, ele gosta muito, o nosso olho, me perdoe, ele gosta muito de olhar para o rosto das pessoas. O rosto é a primeira imagem, uma das primeiras imagens que você tem ao nascer, que é o rosto da sua mãe. Então, o nosso olho, ele decodifica muito bem os detalhes do rosto humano. Numa paisagem, assim, ele olha para os rostos e decodifica os rostos humanos com mais facilidade. E o rosto tem muito detalhe. Então, você pode fazer esse exercício de várias formas e eu vou explicar nesse vídeo como você pode fazer utilizando rostos, tá bom? Mas também eu vou te mostrar como é que você pode fazer com flor, com palma da mão. O importante é você olhar os detalhes. Não deixar a sua vida passar despercebida de detalhes. Arrume tempo para contemplar algo bonito, uma foto bonita, você mesmo no espelho. Tenha tempo de deixar coisas belas chegarem para o seu olho com calma e não tentar pegar todas as informações do mundo de uma vez sem olhar os detalhes dela. É lógico que você não vai prestar atenção em detalhes em todas as coisas, que a nossa vida moderna não nos permite, mas separa algumas coisas realmente para você olhar o detalhe com calma, a contemplação, com atenção, com vontade de olhar realmente e não tentar ver o mundo de uma forma rápida e sem foco. Não é? Quando a gente passa os olhos pelas coisas rapidamente, nós não temos foco, nós não temos nitidez, porque não é a mácula que vai olhar para esse detalhe. Então, esse exercício é fantástico e você pode parar alguns minutos do dia e fazer, mesmo que ele não esteja na sua sequência de exercício, tá bom? Então, o nome dele é Olhar Detalhes, mas ele também tem o nome em inglês de Shifting. Você pode ouvir o Meir Schneider falando de shifting, ou no livro, ou mesmo no método Bates, eles chamam de shifting, nós chamamos também de olhar detalhes. Então, nós vamos começar a fazer esse exercício com rostos, tá bom? Que tipo de rosto você pode usar? O seu próprio rosto no espelho. Então, por exemplo, você está escovando o dente de manhã, se arrumando, você pode parar uns minutinhos e olhar os detalhes do seu rosto no espelho. Eu vou te explicar agora mesmo como é que você vai olhar os detalhes. Como é que é isso? Como é que é olhar detalhes, tá? Você pode, então, fazer com o seu próprio rosto no espelho. E eu tenho alguns materiais separados aqui. Olha só que legal. Você pode usar uma foto de alguém que você gosta muito. Olha, eu separei aqui a foto do meu filhinho, Benjamin. Você pode usar a foto dos seus pais, dos seus filhos, dos seus netos, de um amigo, de um parente que você gosta muito, tá? Tem que ser uma pessoa que você goste, tá bom? Porque o olho, ele vai querer olhar para coisas belas, coisas bonitas e pessoas que você gosta. Se você não gosta, você não quer nem olhar, não é assim? Então tem que ser uma imagem legal, uma foto de alguém legal, bacana, que você goste, tá bom? Ou você pode pegar na revista e rostos de pessoas que você nem conhece. Ó, eu peguei aqui um rosto de uma mulher e um rosto de um homem. Tem um rosto de bebezinho, o que você quiser pegar. O legal é que ele seja grandão assim, ó, que ele tenha bastante detalhe para você olhar, principalmente do olho, da boca, tá bom? Rostos muito pequenininhos é difícil, tá bom? Então eu vou começar aqui, eu vou fazer esse exercício
com um rosto de revista. Eu vou começar a fazer com o rosto aqui da mulher. Mas a mesma coisa que eu vou fazer aqui, a mesma forma de olhar, você pode fazer com esses rostos, qualquer rosto de revista, uma foto ou ou a imagem de você no espelho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Vou virar um pouquinho de ladinho para vocês me verem olhando os detalhes. Olá, você vai começar a olhar para esse rosto sem óculos, sem lente de contato, sem nenhum tipo de correção, ok? Piscando suavemente. E você vai passear os olhos por essa imagem. Você não vai deixar o seu olho fixo em um local. Você vai olhar para essa variação de cores, de formas, por mais que isso esteja muito embaçado para você, ok? Você vai passeando os seus olhos pela imagem, como se você estivesse escaneando essa imagem com os seus olhos. Cada partezinha da sobrancelha, do olho, do nariz, da boca, como se você estivesse dividindo esse rosto que você está olhando em 1000 pedacinhos e você vai olhar para cada pedacinho. Então, olha só, você não vai olhar para o olho desse rosto que você está olhando para ele inteiro. Você vai olhar para o branquinho do olho, para cada cílios, para cada pelinho da sobrancelha. Entende? É o mínimo do detalhe. Sem forçar, sem apertar os olhos. Se a sua visão estiver muito embaçada, que você não consiga ver cada cílios ou cada pelinho da sobrancelha, não tem problema, você vai ver o que tem para ver agora e olhar o mínimo do mínimo desse detalhe, ok? Então eu vou passeando os meus olhos pelo olho desse rosto que eu estou olhando agora, olhando cada mínimo detalhe dos cílios, da pupila, da íris, cada pelinho da sobrancelha. Como se você tivesse perdido alguma coisa que você quisesse achar. Então você vai vasculhando essa imagem. E é muito interessante, quanto mais você olha, pisca e presta atenção naquilo que você está olhando, mais detalhes vão surgindo. Um pelinho que você não tinha visto, uma cor que você não tinha reparado, um formato, às vezes uma ruguinha, uma sombra, uma manchinha, alguma coisa que você não tinha reparado antes. Quando você para olhar os detalhes, esse detalhe vai surgindo para você. Vai aflorando para os seus olhos esses detalhes, e isso é uma estimulação fantástica para a região da mácula, ok? Por mais que você esteja com a sua visão central prejudicada por algum motivo, você pode fazer esse exercício e procurar rostos mais contrastantes ou mesmo colocar mais perto dos olhos e tentar não olhar pela lateral. Você vai olhar realmente em direção a esse rosto, piscando, vendo agora o que há para ver, ok? Veja o que há para você ver agora. Pisca. Agora, o que nós vamos fazer? Depois que você ficou um tempinho olhando para esse rosto, para cada partezinha dele, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com o olho e com a boca, por exemplo, olhar para cada nervurinha dos lábios, se no seu rosto aparecem os dentes, para a separação entre os dentes, para os poros da pele, ou para cada fio do cabelo. E você vai escolher uma parte desse rosto para você fazer várias vezes uma visualização de mais detalhes. Então, nós vamos acionar o seu cérebro para ver mais detalhes agora. E o que vai acontecer? O seu cérebro vai mandar mais impulso para a sua mácula, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer essa visualização com o olho dessa pessoa aqui que está na minha frente, tá bom? Você vai olhar para esse olho, então, fechar os seus olhos e imaginar que você vê mais e mais detalhes. Imagina que você está vendo esses olhos mais e mais detalhados agora. Tenta reproduzir o que você estava vendo na sua imaginação
E imagina que você vê ainda muito mais detalhes. Todas as cores, todas as formas, aqueles pequenos cílios, aqueles pelinhos da sobrancelha. Abre os olhos e olha novamente para esse olho. Uau, né? Muitas cores, muitas formas, um rosto muito marcante agora, depois que você fez essa visualização. Vamos fazer agora com a boca. Olha para a boca do rosto que você está olhando. Fecha agora os seus olhos e imagina essa boca muito, muito visível para você. E você pode imaginar também que ela está enorme, uma boca muito grande. E ela vai crescendo e ficando cada vez mais visível, cheia de detalhes. E aí você abre os olhos e olha para a boca e realmente percebe que aquilo que você imaginou se tornou real de alguma forma. E você vai fazendo isso ao longo do seu tempo de exercício, olhando para cada partezinha desse rosto e sempre fechando os seus olhos e visualizando que você vê mais detalhes, ok? É tão importante quanto olhar os detalhes e imaginar mais detalhes. Então, sempre nesse meio tempo desse exercício, você vai fazendo quantas vezes você quiser essa visualização. Primeiro, realmente olha para o rosto como um todo, olha para todos os detalhes, aguça sua mácula e depois vai aguçando cada vez mais. Repara depois como essa imagem fica mais nítida, mais clara para você. Tá bom? Então, esse é um jeito de você fazer com rostos de revista. Uma outra forma de você fazer, ou então com foto, ou então com o seu rosto no espelho, é com flores. Algo que tenha muito detalhe para você. Eu tô com uma flor bonita aqui, uma flor vermelha. E você pode passear por um jardim florido, ou então nas flores que tem no seu próprio jardim, ou na sacada da varanda do seu apartamento, enfim. E você pode procurar ali flores coloridas, ou mesmo folhas muito verdes, e parar ali por alguns instantes também para fazer esse exercício de detalhes, tá bom? E você vai da mesma forma, olhando para o detalhe das pétalas, é lindo, é maravilhoso, e o nosso olho adora ver a natureza, né? Nós adoramos olhar para uma paisagem bonita, árvores, um lago cheio de flores. Então você vai olhar, fazer esse exercício de olhar os detalhes também com as flores, e aí você também vai fechar os olhos e visualizar que você está vendo mais detalhes. Você pode visualizar que você está vendo mais cores, mais formas com relação às pétalas, tá bom? A distância que você coloca, tanto a foto quanto a pétala, você pode escolher mais ou menos 1,5 palmo, mas se você tiver muita dificuldade na visão central, você pode colocar mais perto. No geral, vamos colocar aí um palmo e meio a 2 palmos de distância, tá bom? Para você fazer essa visualização e trazer essa imagem para sua mácula, mas tendo muita dificuldade com a visão central. E o que eu digo muita dificuldade? Às vezes uma degeneração macular avançada, ou um buraco macular avançado, uma membrana epiretiniana, ok? Ou uma retinose pigmentar, ou uma mancha na retina, bem na visão central. Não é questão de uso de óculos. Se você é míope, você pode muito bem fazer esse exercício nessa distância. Para você, se você colocar mais pertinho, vai ficar melhor, mas não faça isso. Tente estimular realmente nessa distância de 2 palmos, 1,5 palmo a 2 palmos, mais ou menos aí 30 centímetros dos seus olhos, ok? Então, você também pode fazer isso com a flor. Ai, eu não tenho nada na mão naquele momento, mas eu tenho um tempinho aí livre, eu tô dirigindo, parou no trânsito, então eu tô esperando uma consulta, tô esperando um cliente, enfim. Mas eu não tenho nada na mão. E aí, como é que você pode fazer esse exercício? Bom, se você tiver um relógio, por exemplo, você pode olhar para ele. Mas não tendo nada mesmo, você pode olhar para a palma da sua mão. A palma da sua mão tem muitos detalhes. E você vai colocar ela nessa mesma distância, vai olhar para todas as nervurinhas dela, né? E a mesma forma, você vai passeando os olhos pela palma da sua mão
E aí você vai fechar os olhos também e imaginar que você vê melhor, imaginar mais detalhes. E as nervurinhas da sua palma da mão, elas vão ficando cada vez mais visíveis. As suas digitais, enfim, o que você tiver na mão, você pode usar para olhar detalhes. Que seja algo agradável, que seja algo bonito e que você goste de olhar. Ok? Se esse exercício não estiver no seu programa, mesmo assim, experimente. Faça ele 1 minutinho aqui, 2 minutos ali, outro minutinho antes de dormir, enfim. Olhe, quando você for olhar para as coisas, procure olhar os detalhes, olhar com atenção. Traga realmente o sentido da visão para o real, para você. Não olhe sem ver. Olhe e veja. Preste atenção nos mínimos detalhes do seu dia a dia também. Ok? Então, vamos lá, coloque em prática, segue o tempo da sequência própria do seu exercício, ok? Abraço